Passamos ao próximo caso, FinOps em ambiente multi-cloud. Estão já aqui connosco a Inês Santos, é Head of Strategy, Portfolio and Performance da Galp. Está também o Pedro Queiro, a CTO Distributed Cloud da Devoteam. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos às vossas apresentações para nos enquadrarem neste vosso caso? Vamos sim. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à PDC e à Devoteam o convite para estar aqui hoje a partilhar aquilo que foi a jornada de FinOps da Galp e dizer que esta jornada é muito mais do que uma jornada de transformação digital, é claramente uma jornada de transformação cultural e de mudança de mindset das equipas. Qual é que foi o nosso ponto de partida? Em maio de 2023 há uma reorganização da área da IT da Galp. A Catarina Saitil assume a direção CIO da Galp. Eu junto-me à equipa com um background totalmente fora daquilo que é o normal em IT. Eu sou da área de gestão e de finanças e assumo as responsabilidades de performance e de portfólio de estratégia, incluindo a gestão do budget da nossa área. Quando começamos a analisar aquilo que são os nossos custos, um dos itens principais e que mais pesa no nosso orçamento, na realidade, são os custos de cloud. Custos esses que vinham com uma trajetória de crescimento de cerca de 20% a 30% ao ano e com muita dificuldade em prevermos qual é que seriam os custos do ano a seguir e se conseguimos ou não cumprir os orçamentos a que nos comprometíamos. E os aumentos de custos de cloud por si só podem não ser um problema se esses aumentos tiverem compensação com redução de outras rubricas, por exemplo, redução daquilo que são os nossos custos on-prem, ou se, por outro lado, tiverem a suportar o aumento de novo negócio e, portanto, tiverem a trazer novos resultados ou resultados adicionais à companhia, que também não era o caso. Depois tínhamos um segundo problema, que era nós não tínhamos visibilidade em tempo real daquilo que eram os nossos custos de cloud. Portanto, nós trabalhamos com dois hyperscalers, trabalhamos com a AWS e com a Azure, cada um com consolas muito próprias. Quem trabalha nestes temas provavelmente terá também esta experiência. As faturas que estes hyperscalers enviam também não são propriamente uma boa fonte para percebermos exatamente onde é que estamos a gastar, portanto, claramente faltavam-nos aqui ferramentas que nos permitissem em tempo real perceber onde é que estávamos a gastar estes custos. E, por fim, tínhamos um terceiro problema também com alguma dimensão, que era os recursos que existiam na cloud, mas não estavam identificados. Portanto, eles existiam, nós não sabíamos quem é que era responsável, não sabíamos exatamente que processos é que suportavam, que aplicações é que suportavam, e isto dificultava muito trazer accountability para os responsáveis por cada workload e para os custos que tínhamos na cloud. E foi neste contexto que decidimos procurar ajuda, ou seja, lançámos um concurso para trazer um parceiro que nos pudesse ajudar a fazer aqui um caminho que não poderia ser apenas um projeto, tinha que ser algo que nascesse como um projeto, mas depois que deixasse raízes para tornar a gestão dos custos financeiros da cloud de uma forma sustentável. Pedro. Obrigado, Inês. Relativamente, antes de mais, boa tarde a todos. Relativamente à abordagem que nós tivemos, como a Inês teve a oportunidade de dizer, isto essencialmente acaba por ser um exercício multidisciplinar. Nós trouxemos o aporte tecnológico, se quiser, e experiência de outras realidades de como é que isto poderia ser feito. E, claro, o primeiro passo não poderia deixar de ser tirar uma fotografia àquilo que era o nível de maturidade da Galp na gestão destas temáticas. Como a Inês já teve a oportunidade de adiantar, a maturidade não estava assim tão elevada, o que é ótimo, quer dizer, tínhamos um longo percurso para fazer e conseguimos otimizações rápidas. Para conseguir essas otimizações rápidas, passamos então para o segundo passo da nossa metodologia, aqui muito mais driven by Devoteam numa primeira fase, de identificar quick wins, poupanças imediatas. Para quê? Para garantir que temos o buy-in da organização na iniciativa. FinOps não é cost management tático, cost management é uma das fatias daquilo que nós temos que fazer, mas para garantir que o programa de transformação, que decorre ainda aos dias de hoje, Inês vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso mais à frente, tínhamos de garantir que conseguimos aqui o buy-in com resultados muito tangíveis num primeiro momento. E foi exatamente o segundo passo que fizemos. Tirámos a fotografia, fomos identificar aquilo que podiam ser os pockets de oportunidade rápidos para obter um return neste investimento. E, por último, o último passo da metodologia é garantir essa sustentabilidade. Nós não estamos aqui para fazer um handholding à Galp ad eterno, queremos que a Galp seja profundamente autónoma a fazer este trabalho de hora avante, e para conseguir isso tem que se montar mecanismos, processos, políticas e, acima de tudo, temos que ter o buy-in das pessoas. Essa é, sem dúvida, a parte mais importante. Podemos passar para o próximo slide.
ações concretas e tangíveis durante estes primeiros meses que foram rápidos, mas longos, em retrospectiva. Tentar montar aqui um governo centralizado, saber quais é que são os rolos e as responsabilidades, quem é que são as pessoas que nós temos que ter aqui presentes e, acima de tudo, fazer um exercício de responsabilização, como a Inês teve a oportunidade de mencionar, das equipas bottom-up. Isto é muito difícil, é mais difícil do que parece, ter os developers no terreno a sentirem-se responsáveis por aquilo que são rúbricas orçamentais, que em muitas organizações mais tradicionais ainda são rúbricas centrais que suportam todos os custos. É um exercício complexo. E a primeira coisa que nós vimos é que os próprios recursos de cloud não nos davam esta visibilidade. Quem é que o estava a consumir e porquê? Partiu-se de uma baseline de cerca de 20%. No término da nossa relação ongoing com a Galp ficámos nos 70%. Acredito que os números continuam a evoluir. Mas pelo menos temos a visibilidade daquilo que é parte do universo dos recursos cloud e sabemos com quem podemos falar para fazer otimizações sem ter impacto naturalmente nos processos de negócio que estes assets suportam. O segundo ponto, para além da responsabilização, é de facto a visibilidade em tempo real. Como a Inês já teve a oportunidade de mencionar, as faturas para quem compra cloud não são particularmente simpáticas ou descritivas, muitas SKUs, às vezes agregadas, portanto tínhamos que ter aqui uma forma, através de uma ferramenta simples, de ter visibilidade total daquilo que são os assets de cloud da Galp. Fizemos utilizando o Aptio, que é uma ferramenta da IBM, às data de hoje, para quem não conhece, e conseguimos garantir 95% de resource visibility, o que é ótimo porque cobre praticamente todo o universo daquilo que são os recursos de cloud. Por último, tendo as pessoas, os roles, as responsabilidades, as políticas e os processos e tendo esta visibilidade em tempo real, então aí conseguimos partir efetivamente para a otimização. E aqui lançámos uma série de iniciativas de start-stop, right-sizing e outras que eu não vou estar aqui a enumerar para conseguir reduzir drasticamente os custos, planos de poupança e até algumas renegociações contratuais com os vendors para garantir que tínhamos o melhor preço e à medida das necessidades da Galp. E este é o resultado de um ano de trabalho com a DevOteam, ou seja, naquilo que foi uma equipa de FinOps. Isto era uma equipa de FinOps, não era a equipa de FinOps da DevOteam, era a equipa de FinOps, era uma equipa com elementos das duas empresas que funcionava depois com um conjunto alargado de pessoas dentro da nossa organização, da IT e também dos próprios negócios. Tivemos mais de 600 iniciativas implementadas durante este ano em que decorreu o trabalho com a DevOteam. Aumentámos os saving plans. Eu acho que o Pedro falou de várias coisas que fizemos, os right sizings, o start and stop, é verdade, mas na realidade se queremos estar de forma eficiente na cloud, nós temos que conseguir planear aquilo que são os nossos workloads e temos que conseguir fazer compromissos. E estes saving plans que temos aqui, nós tínhamos cerca de 10%, entre saving plans e reserved instance. Nós preferimos usar saving plans porque podemos fazê-lo em famílias, por exemplo, em storage ou em compute, dá-nos mais flexibilidade, mas claramente nós começamos a ter uma grande parte dos savings que temos aqui hoje quando começámos a investir em saving plans a 3 anos. Ou seja, com um compromisso a 3 anos com os hyperscalers, estes saving plans a 3 anos muitas vezes até se pagam num período mais curto. Mas é essencial complementar tudo aquilo que é uma gestão eficiente dos recursos com esta parte que tem muito a ver com estratégias de compromisso e com planeamento. E, portanto, atingimos, e isto foi só o que saiu da primeira leva de otimizações, uma otimização anual de 2,4 milhões de euros, isto são mais ou menos 30% daquilo que era o nosso custo de cloud, portanto, eu acho que os resultados foram extraordinários. Como próximos passos, e porque o trabalho de FinOps é algo contínuo e não acabou com o projeto que tínhamos em mãos com a DevOteam, temos agora nós mantemos uma equipa especializada de FinOps que depois interage com todas as equipas do nosso IT, seja a equipa de contratos, as equipas financeiras, os gestores de serviço, os gestores de infraestrutura, portanto, todos eles contribuem para que, na realidade, tenhamos aqui esta gestão eficiente dos nossos recursos de cloud. Queremos aumentar aquilo que são os níveis de automação, porque hoje em dia as otimizações que fazemos são muito, ou seja, nós percebemos que existe um problema e são muito manuais. O que nós queremos é ter um sistema que nos permita pôr em operação as otimizações de forma automática. Continuamos a formar as equipas, não só a equipa de FinOps, mas todas as pessoas que podem ter impacto naquilo que são decisões que vão ter impacto em custos de cloud têm que ser formadas e estamos a certificá-las com a certificação em FinOps e claro que queremos aumentar o scope daquilo que fizemos na cloud, seja para a otimização do nosso data center, dos nossos data centers, seja para os sistemas de SaaS, porque os próprios software as a service também têm muita otimização que pode ser feita que nos permite
permite reduzir a exposição que temos e o valor que temos nesses contratos, e como é óbvio que eu acho que o próximo elefante na sala vai ser claramente a inteligência artificial, onde ainda estamos aqui numa fase de maturidade um bocadinho reduzida e, portanto, se calhar ainda não com a total projeção daquilo que poderá ser o impacto. Antes de acabar, a mensagem principal, e para aqueles que começam agora o percurso de ir para a cloud e sair das versões mais tradicionais on-prem, é que o tema de FinOps é uma responsabilidade partilhada, não é apenas da equipa financeira ou da equipa de FinOps, é de todos aqueles que têm impacto nas decisões que impactam os recursos que temos em cloud. Obrigada. Obrigada por aqui nos trazerem o vosso caso de sucesso com estes números impressionantes das poupanças em termos de custos, do melhor desempenho que têm. Inês, mas para além da tecnologia em concreto, qual era de facto o verdadeiro problema do negócio da Galp que importava estes acréscimos de custos que, como disse, andavam à volta dos mais de 20% ao ano? Eu acho que os 20% ao ano era uma consequência de uma adoção de uma tecnologia que provavelmente faltou alguma estrutura, faltou-lhe alguma estratégia, faltou-lhe um modelo de governo para perceber quem é que tinha responsabilidade em criar recursos na cloud. Hoje de manhã falávamos da analogia com as baterias, eu na Galp gosto de falar do cartão de crédito. Nós, quando estávamos on-prem, fazíamos pagamentos a pronto e quando passámos para a cloud, emitimos cartões de crédito sem plafond. E, portanto, cada pessoa que tinha acesso às consolas podia claramente pôr recursos e aumentar recursos, o que se traduzia num aumento de custos. E, portanto, esse era o grande problema. Eu acho que foi a forma, que não foi a tecnologia em si, foi a forma como a adotamos. Qual era o risco que nós corríamos? Acho que corríamos dois riscos. De estar a aprovar projetos que se baseavam em workloads na cloud, que na realidade custavam mais do que nós achávamos que custavam, e, portanto, em termos de criação de valor para a companhia, podíamos não atingir esse benefício. E, por outro lado, algumas conversas que também já ouvíamos, que era, devemos sair da cloud porque isto é muito mais caro do que estarmos on-prem. E será sempre mais caro de estarmos on-prem se a gestão não for eficiente. E depois, Pedro, quando ouviram esta leitura da realidade que existia, que era uma leitura um pouco negra daquilo que tinha neste momento no negócio, como é que foi possível fazer este diagnóstico, ajudar a fazer o diagnóstico, dar visibilidade ao desafio que era gigantesco? Bem, eu creio que aqui a DevOteam tinha duas vantagens. Primeiro, nós nascemos como uma empresa nativa de cloud, portanto, para nós é fácil perceber quais são os princípios base e, efetivamente, como a Inês dizia muito bem, se não os aplicarmos desde o momento zero, não vamos tirar partido da cloud. E, portanto, essa foi a primeira vantagem. A segunda é que tínhamos uma metodologia e uma área de FinOps que podia trazer esta metodologia para dentro da Galp. E, na verdade, fizemos-lo. Recorremos, inclusive, aí nós temos este conceito de comunidades dentro da DevOteam, a colegas de fora de Portugal para trazerem outras experiências, que acho que foi um momento bastante enriquecedor para toda e motivacional para toda a equipa da Galp, a dizer esta jornada não é única, é um desafio recorrente, as organizações estão a passar por isto. Confiem em nós que já fizemos este caminho várias vezes e, no final do dia, acho que foi isso que nos permitiu trazer aqui esta capacidade técnica, este conhecimento, e já temos feito o caminho com outras organizações de trazer essa cultura para dentro da Galp, porque no final do dia isto é cultural. Mas depois é preciso começar. E depois, quais foram as alavancas-chave para dar início a esse processo? Eu acho que já passámos um bocadinho pelo ciclo, mas aquelas primeiras vitórias de conseguir logo algumas reduções drásticas em alguns workloads e identificar os problemas, nomeadamente não ter visibilidade, não saber sequer qual é o problema. Portanto, ter a visibilidade rapidamente, conseguir acompanhar em tempo real e depois conseguir propor algumas otimizações que, novamente aqui a regra dos 80-20, conseguir algumas otimizações rápidas, conseguir uma grande poupança, trouxe um grau de confiança para o projeto e para a iniciativa que eu acho que se mantém até aos dias de hoje. Certo. E a Inês consegue identificar quais aspectos é que foram mais transformadores, mais desafiantes, que testaram mais limites neste processo de implementação? Eu acho que nas primeiras semanas de trabalho, isto era um dos objetivos logo para o início, era termos informação. E claramente nós começámos a tentar utilizar as ferramentas que tínhamos em casa, que já estavam montadas, uns Power BI, o Grafana, e rapidamente chegámos à conclusão em equipa
que estávamos a perder muito tempo para ter uma coisa que era fundamental para podermos começar a decidir, que era ter informação disponível. Portanto, acho que a primeira grande barreira foi claramente a barreira que conseguimos superar foi a implementação de uma ferramenta que nos desse visibilidade em tempo real daquilo que tínhamos na cloud e uma visão consolidada, porque, ou seja, é uma ferramenta que nos permite ter informação tanto da AWS como da Azure de forma standardizada, porque elas não apresentam a informação da mesma forma. Às vezes coisas como a moeda em que um contrato está e o outro, um está em euros, o outro está em dólares, só isso já faz diferença. Eu acho que um primeiro milestone e que fez com que depois começássemos com mais velocidade na implementação do projeto foi o tema das ferramentas e depois foi começar a conseguir perceber exatamente quais eram os recursos que tínhamos na cloud. Portanto, a estratégia de tagging e o aumento do número de recursos que tem um owner, que sabemos que aplicações e que processos críticos é que suportam, foi também muito, muito importante. Para ter uma gestão cada vez mais eficiente, no Sim. fundo, também. Mas, em termos organizacionais, esta própria transformação, e acho que há pouco a Inês também aludiu um pouco sobre isso, exigiu também uma mudança cultural, no fundo. Sim, claramente. E eu acho que não foi só nos temas de FinOps ou nos temas da cloud. Eu acho que toda a equipa, hoje em dia, tem o tema financeiro, acaba por ser, nós chamamos o requisito não funcional. Ou seja, os temas financeiros têm que estar presentes nas decisões que tomamos quando queremos ou não optar ou por manter ou trazer uma nova tecnologia, uma nova aplicação. É preciso incluir quais é que são os aspectos financeiros. E hoje em dia, claramente no tema de FinOps, mas em outros campos de atuação da nossa área, é uma prioridade, ou seja, já tomamos decisões informadas, somos muito mais proativos na tomada de decisão e em perceber de forma antecipada quais é que vão ser os impactos que vamos ter, financeiros e outros. E já há 100% de envolvimento das equipas? Há 100% de envolvimento das equipas. 100%? 100%, quase 100%, sim, arredondado 100%, ou seja, o Pedro também falava, quando a DevOps sai, nós mantivemos uma equipa de FinOps que tem, ou seja, tem reuniões e mantém o contacto com todas as equipas do IT, mas também do negócio. Temos steerings mensais para tomada de decisão, porque continuamos a ter que tomar decisões, mas claramente há um envolvimento muito grande e há até alguma competição, há uma gamificação de quem é que consegue trazer mais savings aqui aos temas de cloud e depois que são premiados com iniciativas. Pedro, e para vocês, para a DevOteam, é também um desafio levar esta cultura às empresas? Como é que se consegue que uma empresa passe de um desafio tão grande para uma quase 100% de implementação desta ferramenta? Bem, antes de mais que um trabalho conjunto, e aqui dizer que a equipa que nos fez sponsor dentro da Galp permitiu que conseguíssemos chegar a todas as equipas e passar esta cultura. E depois, no final do dia, apesar de ser um desafio tentar responsabilizar individualmente, muitas vezes developers ou team leaders, pelos custos de cloud, como a Inês acabou de dizer, eu acho que as pessoas, passado algum tempo, já sabemos, somos humanos e a aversão à mudança é grande, mas passado um tempo as pessoas acabam por sentir esse sentido de responsabilidade e de missão e de haver quase uma competição saudável no sentido de vamos estar envolvidos e sentimos envolvidos naquilo que é o impacto e os resultados financeiros da organização. E eu acho que isso é, sem dúvida, chave. E depois, como eu tive a oportunidade de mencionar durante a apresentação, temos que conseguir mostrar resultados rápido para conseguir o urgente, buy-in. de forma quase urgente. Sim. Exatamente. Para as equipas perceberem que é possível. Que é possível fazer. E sem grande esforço. E sem Inês. Não, acho que com algum esforço, mas foi uma das coisas que conversámos logo no início, quando começámos o projeto, é que nós precisávamos ter quick wins. Nós não queríamos estar à espera de ter um projeto durante um ano, para os primeiros 6 meses fazer um diagnóstico, depois vir com um conjunto... Não, desde... Isso desmoraliza. Sim, o projeto tinha que se pagar rapidamente, ou seja, portanto, os savings tinham que pagar o projeto rapidamente e claro que pagaram o projeto e muito mais. E se olharmos... Atendendo ao sucesso, acredito que é para continuar, naturalmente. Qual é que é a próxima fase do FinOps? É áreas de inteligência artificial, sim, de data centers, é o que exatamente? Eu acho que sim. Por um lado, manter, porque estes 2,4 milhões que eu falei são anuais e se nós, ou seja, se desmontarmos a máquina, estes valores voltam a aparecer. Portanto, o primeiro ponto é garantir que estes 2,4 milhões que nós conseguimos no primeiro ano, os conseguimos todos os anos, que eles não voltem a aumentar. E
E aquilo que estamos a ver é que a framework que utilizamos para a cloud pode ser aplicada noutras áreas, e aquilo que eu referia, seja nos data centers que temos hoje em funcionamento, seja nos outros tipos de contratos que também usam cloud, mas que essa cloud não é contratada diretamente por nós, e nos temas de inteligência artificial. Nós já começámos a mobilizar as equipas, falta algum conhecimento por parte das equipas de como é que os modelos e os serviços de inteligência artificial vão funcionar em termos de licenciamento, em termos de custo, mas é fundamental que esta jornada comece no início e não após a implementação, portanto é o nosso próximo passo. Inês Santos, Pedro Queiro, uma vez mais, parabéns e obrigada pela partilha. Obrigada. Obrigado. Obrigada.